Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Professor David aqui, mais uma aula de português, mais um dia, mais uma semana, né? Mais um final de semana, na realidade, né, pessoal? A gente chegamos aí, graças a Deus, de muito conteúdo, de muito ensino, e vamos prosseguir, né? Precisamos prosseguir, o fim do ano está chegando aí, né? Com muitas outras novidades, então vamos embora. Semana passada, pessoal, nós vimos aí falando sobre argumentação e retórica, que é basicamente a retórica, a arte de persuadir, e a argumentação é uma persuasão, só que com base, com fundamentos e com argumentos, ok? Hoje iremos iniciar um novo assunto, tá bom? Que se encontra na página 241 do livro de vocês, tá bom? Abram aí, por favor. Página 241. Página 241, pessoal, vamos lá. Eu vou abrir aqui, enquanto vocês abrem aí, eu vou colocar o cabeçalho aqui da escola, tá bom? Pronto, pessoal, então vamos lá. Português, livro grosso, na página 241. Como vocês veem aí, o assunto é regência. Estaremos estudando a regência verbal. Regência verbal. Lembrando que também temos regência, tá? Não apenas verbal, mas nominal também, tá? Mas nesse caso aqui, o que estaremos vendo é a regência verbal. Pois bem, faremos agora a leitura desse quadro aqui, dessa tirinha, e em seguida a explicação sobre o que é a regência verbal. Vamos lá. Luzia, você sabia que o verbo assistir também pode ser usado também no sentido de morar? Sério, Luísa? Que esquisito. É mesmo. Veja só, como o Preá mora em Roda de Fogo, você pode dizer que ele assiste nessa comunidade. Preá, você assiste em Roda de Fogo? Não, nunca assisti esse filme. Engraçado, né, pessoal? Na realidade, isso é uma coisa que acontece muito. O pessoal esquece essa questão da regência verbal e acaba, às vezes, não entendendo os significados, as possibilidades e significados do verbo. Como Luzia e Luísa, né? As duas personagens do primeiro quadrinho, e do terceiro é Preá. Ok, então, muito bem, vamos lá. Qual foi o que é que deixou essa tira engraçada aí, né? É o fato de Preá não saber que o verbo assistir também pode significar morar. Aí temos um exemplo de uma regência verbal, que eu vou explicar para vocês como ela ocorre. Bom, temos aí 3 questões. Quero que vocês respondam, tá bom? Tem a ver também com o verbo assistir e também com essa tirinha aí, tá bom? A primeira diz o seguinte: Preá conhecia o sentido com que Luísa utilizou o verbo assistir? Explique. Preá conhecia o sentido com que Luísa utilizou o verbo assistir? Explique. Então, essa explicação vai ser por parte de vocês, tá? Segundo, pesquise em um dicionário mais um sentido que pode ser dado ao verbo assistir. E temos aqui, como você vê, o verbo assistir
pode apresentar mais de um sentido, além do mais comum, que é ver, presenciar, mas esse verbo é utilizado comumente com quais sentidos? Pronto, gente. Então temos aí 3 perguntas fáceis, as quais eu vou dar 2 minutos para vocês responderem e fazerem essa reflexão aí. Primeira, Preá conhecia o sentido com que Luiz utilizou o verbo assistir? Explique. Segundo, pesquise em um dicionário mais de um sentido que pode ser dado ao verbo assistir. Tá? E o terceiro, como você vê, o verbo assistir pode apresentar mais de um sentido. Além do mais, comum, que é ver, presenciar. Mas esse verbo é utilizado comumente com quais sentidos? Então, 2 minutinhos para vocês responderem essas perguntas aí, tá bom? Ok, pessoal, vamos lá? Pronto, acho que já foi tempo suficiente para vocês responderem essas perguntas aí, tá bom? Na realidade, o mais importante é esse daqui, ó. O segundo, tá bom? Segundo e o terceiro. Primeiro, Preá conhecia o sentido com que Luiz utilizou o verbo assistir? Explique. Não, pessoal, eu não conhecia. A gente, obviamente, percebe que ele não sabia que o verbo assistir significava também morar. Então, ele não conhecia o sentido com o qual Luísa usou aquele verbo. Segundo, pesquise em um dicionário mais um sentido que pode ser dado ao verbo assistir. Então, vamos precisar recorrer ao nosso dicionário aí para sabermos quais outros significados o verbo assistir ele pode empregar. Além do significado de observar, né? Que a gente já sabe, o significado morar, ele também pode significar ajudar, tá bom? Esses aqui são os 3 mais pesquisados. Só que como tem gente que tem dificuldade em pesquisar em dicionários, às vezes você não dispõe de um dicionário físico e precisa recorrer a um dicionário digital, eu vou explicar para vocês qual seria a melhor forma de vocês pesquisarem isso, tá bom? Pesquisem o verbo assistir, significado. Vou recomendar para vocês aqui alguns dicionários que eu acho que são acho que são muito renomados, né? Pronto, então eu vou mostrar aqui para vocês. Caso vocês queiram pesquisar o significado de algum verbo, vocês podem pesquisar no Google, coloquem aí o nome do verbo e ao lado vocês colocam significado, tá? Pronto, aqui eu estou com o verbo assistir, tá bom? Aqui, além de ter o significado,
tem a sua característica gramatical, né? Se ele é transitivo, intransitivo, pronto. Assistir. Estar presente em, observar, participando, assistir ao filme. Vemos que ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, ele precisa levar um verbo, ele precisa de uma palavra de uma preposição para complementar o seu significado, tá? O complemento vem seguido de preposição. Pronto. Participar de algo, comparecer, assistir ao evento beneficente, estar junto de, acompanhar. O assessor assiste a um fã raivoso. Seguir existindo, permanecer, a mágoa assiste em seu coração. Pronto. Então, esses daqui basicamente são os significados principais, tá? Que é existir, morar, tá? Morar, assiste no rio. Ajudar, oferecer assistência, tá bom? Ajudar a assistir o paciente. Vejam que, quando ele significa ajudar, ele é um verbo transitivo direto, ou seja, ele não vem com preposição, assistir o paciente, tá bom? Já quando ele é transitivo indireto, ele significa assistir, observar. Ele precisa vir com a preposição, ó, assistir ao filme. Tem gente que diz assistir o filme. Está errado, porque ele é um verbo transitivo indireto. Então, ele precisa de um objeto do complemento, mas que esse complemento precisa vir seguido da preposição. Tá bom? Então, vamos lá. Então, pesquisamos aqui e chegamos à conclusão que ele significa... Pronto. Ajudar, morar e observar. Terceiro, como você vê, o verbo assistir pode apresentar mais de um sentido. Além do mais comum, que é ver e presenciar. Mas esse verbo é utilizado comumente com quais sentidos? A gente sabe que ele possui mais de um significado, né? Como a outra questão já informou aqui. Ajudar, morar e observar. Só que a terceira pergunta quer saber quais são os outros significados onde utilizamos mais o verbo assistir. Qual o significado que ele mais apresenta? Ele mais apresenta o significado de observar, né? Por exemplo, assistir ao filme, assistir à peça, né? Pronto. Então, o verbo assistir, ele é mais comumente visto, significando observar, tá bom? Significando observar alguma coisa. Beleza? É o significado que a gente mais encontra desse verbo. Beleza, pessoal? Ok, muito bem. Agora vamos passar para... Agora que já fizemos a resposta, já pesquisamos, vamos continuar agora na página 241 e vamos ler o restante da explicação sobre a regência verbal. Porque você deve estar me perguntando, professor, mas o que é que os vários significados do verbo assistir tem a ver com regência verbal? É o que nós vamos ver agora, tá bom? Vamos lá, página 241. Na língua portuguesa, como você sabe, as palavras não são ditas ou escritas em qualquer ordem. Elas são empregadas conforme leis combinatórias que são a origem da gramática da língua. Uma dessas leis diz respeito à capacidade que algumas palavras têm de fazer exigências. Exemplo disso são os verbos e alguns nomes. Tecnicamente, essa capacidade é chamada de regência ou transitividade. Quando a palavra que exige outra é um verbo, temos um caso de regência verbal. E quando o termo regente é um nome, temos um caso de regência nominal. Agora, vamos detalhar cada um desses casos, beleza? Aqui, pessoal, está falando sobre a regência nominal e a regência verbal. Só que nessa aula, vamos enfatizar a regência verbal, tá bom? Professor, quanto a essa explicação aí? Eu não entendi nada. Falou sobre a necessidade de uma palavra de precisar de outra para complementar o seu significado.
Exatamente, pessoal. É justamente isso que é a regência verbal, tá? Deixa eu ver isso aqui. Pronto. É exatamente isso que é a regência verbal, tá bom? São verbos, pessoal, que precisam de, na maioria das vezes, preposições para completar o seu significado, tá? Por exemplo, o verbo assistir, ele tem 3 significados, tá? Só que a pergunta é, como é que eu vou diferenciar esses significados? A gente já viu que assistir, ele pode significar morar, ajudar ou observar. Vejam que são verbos completamente distintos, ou seja, cujos significados não tem nada a ver com um com o outro, tá? Morar, ajudar e observar. Então, se alguém chega para mim e fala assim, David, eu assisto você. Como é que eu vou saber se ele está dizendo que é eu ajudo você ou eu observo você? Como é que eu vou saber? Né? Ou então, eu assisto o Rio de Janeiro. Como é que eu vou saber se ele está dizendo que ele mora no Rio de Janeiro, que ele observa o Rio de Janeiro ou que ele ajuda o Rio de Janeiro? Né? Como é que a gente vai saber? Já que o mesmo verbo ele pode significar ter esses 3 significados aqui. Como é que eu vou saber, professor? Me explica aí, por favor. Gente, a resposta é simples, através da regência verbal. Apesar do verbo assistir ter 3 significados, mas para você expressar cada um desses significados, você vai precisar da regência verbal. Ou seja, você vai precisar colocar um outro complementozinho aqui para indicar a regência do verbo. Por exemplo, assistir sozinho, como a gente está vendo aqui, assistir, ele tem um significado. Qual é esse significado? Eu vou deixar vocês pensarem aí, se quiserem olhar no dicionário novamente, tá bom? Vou dar um minutinho aí para vocês pensarem. Assistir sozinho, tá? Assistir, por exemplo, eu assisto João. Eu assisto João. Muito bem. Assistir sem nada, pessoal, sozinho, ele significa ajudar. Tá? Então, quando você diz eu assisto João, você quer dizer eu ajudo João. Tá bom? Então, cuidado quando você for usar o verbo assistir. Se você usá-lo sem o auxílio de preposição, na verdade o que você vai significar é que você ajuda aquela pessoa. É o significado que você vai passar, tá bom? Então, eu assisto João é a mesma coisa que dizer eu ajudo João. Eu ajudo João. Pronto. É a mesma coisa que dizer isso aí, tá, pessoal? Ah, professor, então quer dizer que se eu disser assim, eu assisto o programa sei lá, do Silvio Santos. Eu assisto o programa do Silvio Santos. Então quer dizer que se eu disser isso, está errado? Não, não está errado. Mas significa que você ajuda o programa
do Silvio Santos. Não está errado, só que você não, talvez você não queira realmente ter dito isso, né? Você queria dizer outra coisa. Você acabou dizendo uma coisa errada, né? Errada, assim, entre aspas, porque não foi aquilo que você queria dizer. Então, eu ajudo o programa do Silvio Santos. Então, tá errado, pessoal. Tá errado porque o verbo assistir sozinho, ele significa ajudar. Professor, e se eu quiser dizer que eu assisto no sentido de observar, de assistir mesmo, né? Como a gente usa no nosso dia a dia. Como é que vai ficar aí, professor? Vamos embora. Se você quiser dizer assistir, no sentido de fato assistir, tá? Então você precisa utilizar a regência verbal a. Você precisa usar a preposição a, tá bom? Ou seja, ao invés de você falar eu assisto o programa do Silvio Santos, você vai falar eu assisto ao programa do Silvio Santos. Essa preposição aqui, pessoal, esse a aqui, faz toda a diferença nessa oração. A partir desse momento, você já muda o significado do verbo, tá? Você já muda o significado do verbo, tá bom? Você coloca aqui, ó, quando você botar assisto a, agora ele significa, de fato, eu assisto, eu observo, tá bom? É diferente de falar eu assisto no sentido de ajudar, tá bom? Então, pessoal, tomar cuidado com isso aí, tá bom? A gente, na verdade, a gente fala errado, a gente fala eu vou assistir o filme, não é eu vou assistir o filme. Eu vou assistir ao filme. Ontem nós assistimos TV Globinho. Não, ontem nós assistimos a TV Globinho. Amanhã Júlio assistirá uma peça. Amanhã Júlio assistirá a uma peça. Tá bom? Então, sempre que você quiser usar assistir, no sentido de observar, você precisa usar a preposição a regência verbal a. Precisa usar, pessoal, porque senão você não vai conseguir passar o significado que você quer passar. Então, toma muito cuidado com isso daí. Beleza, meus jovens? Então, muito bem. E, por último, o verbo assistir, significando morar. Tem como também, professor? Tem como também. Tem como usar o verbo assistir, significando morar. Nesse caso aí, professor, como é que ficaria? Nesse caso, pessoal, para assistir o verbo, para usar o verbo assistir, significando morar, você vai usar o no ou na, né? No caso, que é a preposição. Muita gente não sabe, gente. Muita gente não sabe. Isso é um detalhe muito importante. Presta atenção aqui, agora, presta atenção. Muita gente não sabia que esse nu e esse na aqui, N-O e N-A, eles são a junção, quando você junta duas coisas, da preposição em com o artigo definido o ou a letra a. Por exemplo, quando você junta em com o, você forma nu. Quando você junta em com a, você forma na. Tá bom? Então, quando você quer dizer assim, eu estou na casa de Pedro, na realidade eu estou em a casa de Pedro. Só que quando você junta o em e o a, ele se transforma em eu estou na casa de Pedro. Entendeu, pessoal? Quando você junta esses dois, você forma um A. E se você juntar o em com o O, você forma um nu. Eu estou em o restaurante. Restaurante. Aí vai ficar, eu estou no restaurante. Tá bom? Muita gente não sabia disso, tá? Toma cuidado, tá bom? Pronto. Então, quando você usa o verbo no, o verbo assistir, junto com a preposição em, assistir em, você quer dizer morar, tá bom? Por exemplo, eu assisto em Boa Viagem. Significa eu moro em Boa Viagem. Entendeu, pessoal? Então, dependendo da preposição que você usar, temos aqui, ó, 3 formas diferentes de usar o verbo assistir.
O primeiro significando ajudar, o segundo significando observar e o terceiro significando morar. Todos eles dependem da regência. O primeiro, o assistir e morar é com em, o assistir e observar é com a, e o assistir e ajudar não tem regência nenhuma, tá bom? Então, o verbo assistir por si só, ele significa ajudar. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Usamos esse exemplo da regência verbal com o verbo assistir, só que tem vários outros verbos aí, tá? Por exemplo, ouvirá, ouvir, entendeu? Tem vários outros verbos aí que também dispõem dessa regência verbal e que muita gente, na realidade, não sabe e acaba falando errado e às vezes entende até errado, tá bom? Só que, claro, no nosso dia a dia, como a gente já está acostumado com isso, se você falar assim, eu assisti o programa, não tem problema, porque a gente já é nosso habitual, nosso cotidiano, né? Mas uma coisa é você falar isso com seus amigos e outra é você estar numa prova do Enem e você quer dizer assim, eu assisti meu irmão na sua faculdade, eu assisti o filme, aí você bota, eu assisti o filme. Tá errado, pessoal. Se você dizer eu assisti o filme, isso aqui significa que você ajudou o filme, entendeu? Você ajudou o filme, tá? Então, não tem nada a ver, beleza? Então, o certo é eu assisti ao filme, beleza? Eu assisti ao filme. Então, essa foi a nossa aula, pessoal, sobre regência verbal. Usamos como exemplo hoje o verbo assistir. Nas próximas aulas veremos mais, tá bom? Nas páginas aí 242, tá bom? Tem vários aí outros exemplos, tá? Vários outros exemplos aí de outros verbos aí, beleza? Tem sido muito legal esse regência verbal, é um assunto bem completo, que é todo coberto pelo livro de vocês, e na próxima aula aí a gente vê mais, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá? Não é um assunto difícil, é um assunto fácil, mas é necessário que a gente tenha prática e já acabe com esses costumes de falar essas palavras de maneira errada, como, por exemplo, o verbo assistir sem o a, quando queremos dizer observar. Então, já temos que acabar com esses costumes, já temos que acabar com essas manias, tá, pessoal? Isso é muito prejudicial para nós. Isso é muito prejudicial para o nosso português, tá? Mas com o tempo a gente vai, se libertando dessa forma errada de falar e vamos amadurecendo nosso vocabulário. Beleza, pessoal? Então, fico por aqui com vocês. Vejo vocês, claro, na nossa próxima aula, espero que vocês aí estudem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo, podem tirar comigo no Class App, sabem que eu estou à disposição, tá bom? Vamos estudar, vamos buscar, tá bom? Na próxima aula a gente vê mais um pouquinho sobre esse assunto, tá? Vou deixar aí para vocês, caso vocês queiram copiar 2 minutinhos, tá bom? E depois vou encerrar a transmissão, tá bom, pessoal? Tenham uma boa semana, fiquem com Deus, tá bom? Estudem bastante. Qualquer dúvida, como sabem, estou à disposição de vocês lá no Class App. Ok, pessoal? Tchau, gente. Até a próxima.